Olá, Mateus 6,5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Boa tarde, meu amigo da página Tudo Sobre Tudo. Seja bem-vindo a esse passatempo. Eu sou FM Passatempo. O prazer é sempre meu falar contigo. Hoje irei te falar sobre esse tema. Qual é a vantagem de orar nas gritarias? Há alguma necessidade de a gente orarmos por muito e longo tempo repetindo mesmas palavras ao Senhor? Por que as pessoas fazem isso? Será que Jesus Cristo orava gritando para que toda a gente possa lhe ver que Jesus está aí a orar nas gritarias? O que a Bíblia nos ensina? Qual é o jeito correto de orar? Qual é a oração que Jesus gosta? O que faz com que a oração seja recebida? É o tom de voz? Se nós orarmos dentro do nosso coração, sem tirarmos a voz, a nossa oração vai ser ouvida? Se nós orarmos sussurrando, a nossa oração vai ser atendida? Então, sempre baseando-me na Bíblia, eu irei compartilhar contigo o resultado das nossas leituras que nós vamos fazer é que vão ditar a resposta sobre essas perguntas. Teremos a nossa própria conclusão lendo a Bíblia. Começando mesmo nesse Mateus 6,5, que ao orarem não usem de várias repetições, já somos proibidos aqui. Não podemos repetir mesmas palavras, não podemos orar como esses gentios que quando oram em voz alta e por muito tempo repetindo as mesmas palavras só para impressionar as pessoas que eles é que oram bem. E eles pensam que assim que oram por muito tempo repetindo as mesmas palavras, assim vai garantir a recepção de suas orações. Mas não é bem assim. Sempre nas nossas orações somos aconselhados a entrarmos num sítio isolado do ambiente para nós orarmos em secreto ao nosso Pai. Não é preciso que a gente sempre ore em público para mostrar às pessoas que nós somos cristãos. Não é preciso que a gente ore em público para mostrarmos que nós oramos bem. Não. O importante não é a forma como você organiza as suas palavras durante a sua oração. O importante é o que você está a falar. Se vem do seu coração ou está a falar coisas só para impressionar as pessoas. Porque antes mesmo de você falar, ele já sabe o que você quer falar. Temos Salmo 139,4, você também pode ver isso. Antes de você mesmo falar, Deus já sabe o que você quer falar. Então não há necessidade de você gritar, porque Deus não é surdo. Deus conhece-te e conhece bem. Sabe o que você quer falar, ele vai te ouvir com qualquer tom de voz que você for usar nas suas orações, ele vai te ouvir. Temos um exemplo concreto da oração da Ana, está no 1 Samuel 1. Podemos começar de 1 a 12. Verso 12 vem o seguinte: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Eli era o sacerdote e a Ana estava orando. Então Eli observou a boca da Ana enquanto orava.
porquanto Ana, no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A Ana orava, se mexia a sua boca, orando, mas não saía a voz. Significa que ela orava sussurrando apenas. Não saía a sua voz, mas ela orava, estava a orar. Orava, chorava, pedindo aquilo que ela pedia. Mas quando o sacerdote Eli lhe viu, achou que talvez ela estivesse embriagada, mas não. E Eli lhe perguntou, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. E porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E nós, se formos já ver em diante, embaixo desse versículo, veremos que a oração dessa senhora foi atendida, mesmo sussurrando. Então isso é uma prova de que nós não precisamos gritar. Então essas orações que acontecem hoje em dia, em público, orando em público, gritando muito, até soar, só por orar, isso mostra que você tem muito dom de oração, ou você tem Espírito Santo, ou é muito ungido, você sabe muito orar. O que isso tem a ver? Então, se formos a analisar bem, podemos ver que apenas é só ostentação, é só forma de se exaltar. Como nós falamos no último vídeo, as pessoas que pregam com uma voz agressiva, gritando exageradamente, só faz aquilo só para se exaltar, para mostrar irmão X ou irmã X que ele é que sabe muito pregar a palavra, tem muito dom de pregação, enquanto não, a palavra é a mesma, porque já está escrita aí. O mesmo vem aqui nesse vídeo. Esse hábito de gritar muito nas orações não tem nada a ver com a recepção da oração. A oração feita mesmo em silêncio pode ser recebida muito bem. Até é muito bem recebida do que aquela oração que é feita nas gritarias só para se exaltar, para mostrar às pessoas que você sabe mais orar que o outro. Então não usem coisas gratuitas de Deus para se exaltar perante o seu próximo. Isso é errado. Então, observe essas coisas pequenas. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Não adianta você pregar bem a palavra, dando o seu dízimo, ajudando os necessitados, tudo bem. Mas quando é parte da oração, você não sabe se comunicar com seu Deus. Deus não precisa de nenhuma agressão ao orar para Ele. Você tem que se dirigir a Deus humildemente e orar a Deus com todo respeito, com toda a venerância. Não faz gritar para Deus na oração. Para o quê? Ele é surdo. Ele te ouve. Você está a orar para quem? Você está a orar para as pessoas que estão aí, não. Você está a orar para Deus. Talvez aí onde as pessoas não entendem. Sempre que nós estamos a orar para Deus, estamos a orar para Deus. O que nós estamos a falar, nós estamos a falar para o nosso próximo, para que o nosso próximo possa classificar a nossa oração e ter a conclusão que nós sabemos bem orar mais que aquele. Não, nós estamos a fazer isso para que as pessoas nos comparem. Mas sim, nós estamos a pormos a nossa questão perante o dono de tudo, o dono deste mundo. Estamos a pedir nosso perdão, estamos a pedirmos que Ele nos abençoe, nos ajude em alguma coisa. Estamos a louvar a Ele, estamos a reconhecer o poder que Ele tem e o lugar que nós somos. Estamos a comunicar diretamente com Ele. E Ele, mesmo que a gente fale no interior de nós mesmos, Ele nos entende, Ele nos entende. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe. Nem é preciso abrir a boca. Só no fundo do coração, orando no fundo do coração, Ele também ouve.
porque não é pessoa que ele pode dizer que estou longe, grita mais para ouvir. Ele não é pessoa. Então podemos ver ainda outros versículos. Temos aqui no Êxodo 8, 29. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Moisés não orou logo aí, quando o Faraó disse que desde que você tire essa praga, então eu vou deixar seu povo ir. Moisés não orou, então como é assim? Vou orar aqui para que Deus tire essa praga. E orar aí na presença de Faraó com seus magos aí, para que a praga seja retirada, não. Moisés disse: tá bom, conforme as suas palavras, eu hei de sair da sua presença e eu irei no meu aposento, nesse caso, e eu orarei ao Senhor. E saiu da presença de Faraó, foi e orou, e Deus tirou a praga. E vocês não conseguem fazer isso. Pequena coisa, e aí mesmo já estão a orar de toda maneira, a mostrar que vocês têm muito dom de oração, sabem muito bem comunicar-se com Deus, enquanto não é assim como Deus quer. Como Jesus orava, afinal de contas, orava dessa maneira? Nós vamos ver ainda nos próximos versículos, agora mesmo. Por enquanto, vamos ver Gênesis 24, 63. Isaac saíra a orar no campo à tarde e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Isaac saíra a orar no campo à tarde. Não é só Moisés que decidiu não orar na presença de Faraó e ir no seu aposento orar. Isaac também saiu da sua casa, da casa dos seus pais, onde tinha toda a gente, saiu, procurou um sítio isolado para orar. De tarde, saiu de casa e ia no campo procurar um bom sítio para orar, um sítio isolado. Os grandes, Isaac fez isso. Aqui Moisés também fez isso. Temos também aqui no 1 Samuel 1,19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. De madrugada, num momento silencioso, como e onde orar, quando orar. Tem que ser numa hora calma, num lugar um pouco isolado, sem gritarias. Você deve se prostrar, se pôr na presença do Senhor de uma forma humilde. Você tem que falar a saber que estou a falar diretamente com Deus. Você não está a falar para o seu próximo. Você não vai se preocupar em falar coisas bonitas aí. Você vai falar aquilo que é a realidade daquilo que você está a sofrer de verdade. Não vai querer falar coisas bonitas para impressionar seu próximo, porque essa oração você não está a fazer para seu próximo, está a fazer para Deus. Segundo Samuel 15:32, e aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e tera sobre a cabeça. Davi chegou ao cume para adorar ali a Deus, ao cume da montanha em cima. Significa esse Davi saiu sempre onde tinha muita gente, subiu na montanha até ao cume para adorar a Deus. Sempre você, quando quer adorar a Deus, se não é no seu quarto, procure ou no campo ou na montanha, um sítio isolado, onde você vai ficar livre de falar aquilo que você quer falar para seu Deus, sem vergonha nenhuma, à vontade. Mateus 14:23. E despedida a multidão, depois de Jesus Cristo ter se despedido das pessoas, depois de ensinar as pessoas, aqui é quando já vamos entrar no assunto de Jesus Cristo. Como você, crente, que deve ser imitador de Jesus Cristo, então você deve aprender como Jesus Cristo orava. Nós aqui vamos ver se as pessoas estão a tirar essas orações longas e repetitivas, baseando-se no exemplo de Jesus Cristo, ou são outras heresias que eles estão a imitar, ou estão a inventar. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte.
e chegada já à tarde, estava ali só. Depois de ensinar as pessoas, despediu-se das pessoas, cada pessoa foi à sua casa. E ele subiu no monte para orar, sozinho, à parte, sozinho, não juntamente com as pessoas. Ele ensinava normalmente, depois daquele ensino, tinha que se despedir das pessoas, tinha que subir na montanha sozinho e orar, à parte, sozinho. E chegando à tarde, ele estava lá sempre na montanha a orar. Pode orar por um período muito prolongado, mas sem fazer repetição de palavras que não fazem sentido. Você pode falar muita coisa, confessar muitos pecados, muitos erros, pedindo muita coisa, glorificando a Deus de várias maneiras. Isso pode queimar mesmo 31 horas de tempo de oração, pode, mas sem estar a repetir a mesma palavra. Derrama seu Espírito Santo, meu Senhor. Derrama seu Espírito Santo, meu Senhor. Derrama seu Espírito Santo, meu Senhor. Mesma palavra, para o quê? Então nós podemos ver que Jesus Cristo sempre se apartava das pessoas, ia num sítio isolado, orava a Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Chegaram num sítio, disse: fiquem aqui, eu ainda vou subir um pouco mais à frente aí, para orar. Não levou nem sequer todos os discípulos para lá, foi orar sozinho. Por isso foi esse exemplo que ele nos deu aqui. Ao orar, você entra no seu aposento, no seu quarto nesse caso, fecha a sua porta e ora seu Pai que está em secreto. E ele fazia isso, não orava perante todos os discípulos, para que todos os discípulos possam ver que na verdade esse aqui é Filho de Deus. Não, ele orava à parte. Numa outra ocasião que o Pedro estava aí um pouco aproximado, um pouco perto, viu quando Moisés e Elias chegou para falar com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava de toda a sua glória, com roupas brancas, quando acendia, viu, mas não estava no mesmo lugar, estava um pouco distante. O que ele próprio é isso que aconteceu, por exemplo, com esses dois senhores que estavam a confessar seus pecados perante a Deus. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Isso está no Lucas 18, 10 até 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como injustos, adúlteros, roubadores. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vai orando, vai ofendendo as pessoas, só para se exaltar. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. O publicano, neste caso, que só batia no seu peito: tenha misericórdia de mim, meu Senhor. E aquele que se exaltava, achando-se que ele é que é melhor, não saiu justificado. Por quê? Porque aquele que se exalta será humilhado. Então, muitas das vezes, as vossas orações, que com palavras repetitivas, com gritarias, só fazem só para impressionar pessoas, para ofenderem pessoas, para se exaltar. E isso é errado. Sendo observador da lei, então é preciso estarem atentos com essas coisas pequenas também, que fazem parte. Então sejam fiéis, orando a Deus como deve ser. Se é na igreja, ore com um tom normal, não precisa soar, tirar casaco, deitar fora, soar de toda maneira porque está a orar, para mostrar às pessoas que você é um ungido de Deus, você é o escolhido, você tem dom de oração, você tem Espírito Santo, sei lá o quê. Não, ore normalmente. E para você que tem dúvida ou que valoriza muito essas orações e acha que isso é que chama a presença do Espírito Santo, eu te digo não. Não é isso que chama a presença do Espírito Santo na igreja. Oração
aos gritos, não. Mesmo orando normalmente, de uma forma humilde, o Espírito Santo vai estar presente. O que faz com que o Espírito Santo esteja presente no culto ou na oração não é as gritarias, mas sim é só ter os vossos corações abertos. Então, é oração com voz baixa, oração dentro do coração, oração sussurrando, oração gritando, tudo isso não conta. Não tem nada a ver com a recepção da mensagem. Mesmo aquela oração feita no fundo do coração também vale. A oração que é feita sussurrando vale. A oração que é feita com um tom normal também vale. E muitas das vezes a oração que é feita gritando não vale muitas das vezes. Porque já fomos dito aí, no Mateus 6:7, que pensam que por mais gritar acham que vão ser ouvidos. Logo, significa que essas pessoas não vão ser ouvidas. Por gritarem muito e repetirem mesmo as palavras e falarem muito. Então, podemos ver ainda aqui no Atos 10:9, e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Pedro também seguiu o mesmo exemplo. Subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, quase a tarde. Então, a boa hora de falar com Deus é sempre de madrugada ou à tarde. É um bom momento de falar com Deus. Um bom dia de semana de falar com Deus é sábado. Boa forma de falar com Deus é com um tom normal ou sussurrando. Um bom lugar é sempre um espaço isolado, seja no jardim, seja no quarto, seja na montanha, seja no campo, mas que seja um sítio livre, onde não tem interrupção de pessoas. Esta aqui é a boa forma. Então, sempre falei no outro vídeo que o errado é errado. Nem que toda a gente esteja fazendo não significa que vai deixar de ser errado, vai continuar a ser errado. Então você precisa ver o que imitar. Isso que está sendo proibido com a Bíblia não pode imitar, nem que muita gente esteja fazendo isso, não pode imitar, porque a Bíblia proíbe. Então ore conforme a Bíblia fala. Porque nem Jesus, nem nenhum profeta fazia essas coisas ao público, mas sim sempre se isolava para orar a Deus. Então você faça isso, não se assemelhe a essas pessoas. Então, este era o essencial desse vídeo. Eu te agradeço do coração se você ficou até agora assistindo esse passatempo. Então, eu me dispenso por aqui, na esperança de a gente se ver no próximo passatempo. O prazer foi todo meu. Aquele abraço. Tchau. Que Deus te cuide.